Então nós vamos ler, nossa pregação hoje vai estar em Atos 7, do versículo 1 até o versículo 60. Eu fiquei sabendo que eu tenho até 3 horas da manhã para pregar isso tudo. Brincadeira, gente, eu vou conseguir pregar no horário, vou acabar até antes, vocês vão ver. Então hoje eu vou falar sobre um jovem chamado Estevão. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre Estevão. Um jovem de fé, né? Eu nem falo mais jovem, eu falo um homem de fé, porque Estevão, ele tinha uma maturidade tão extraordinária. E aí muito interessante que a gente não sabe muito sobre Estevão. A gente não sabe a idade dele, tudo certinho, mas o que a gente fica sabendo sobre Estevão está nos dois capítulos, do 6 e no 7. E um pouquinho do 8. O capítulo 8 vai falar, ele chega muito breve para a gente, ele nos é apresentado muito breve e tem uma morte muito rápida. Ele é o primeiro mártir da história da igreja. Então, a gente vai ouvir um pouquinho sobre ele. Creio que assim como eu fui, tenho certeza que Deus vai falar muito aos corações da gente aqui hoje. Como Deus já falou muito comigo. Gente, eu estava assim, eu não sabia o que eu fazia. Porque, nossa, é muita coisa. Estevão é um homem que transforma a nossa mente, em todos os aspectos. Então, sem delongas, vamos ler lá o capítulo 7. Depois eu vou começar a introdução. Diz assim, ó. E disse o sumo sacerdote, são estas coisas assim? E eles dizem, homens, irmãos e pais, ouvem. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia. Deixa eu só pegar aqui que eu dou minha Bíblia, eu enxergo melhor. Estando ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e ele disse, sai da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeiros e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e circuncidou, 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou a Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-o como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de toda a sua tribulação, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito, em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam alimento. E ouvindo que havia trigo no Egito, foram e enviou nossos antepassados. Jacó enviou nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram eles e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta para Siquém e colocados nos túmulos que Abraão havia comprado, e ali dos seus filhos de Amon por certas quantias. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriu a sua promessa, Abraão aumentou
Abraão aumentou muito o número dos nossos povos no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Eu acho que eu não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo. Eu estou vendo só a hora passar aqui e eu lendo. É muita coisa. Vou fazer o seguinte. Vou parar aqui. Toda essa história aqui que ele vai apresentar histórias conhecidas. Ele vai falar sobre Abraão, sobre José, vai falar sobre Moisés. E aí depois ele vai entrar na história do templo. Aí vai começar a falar sobre Davi, Salomão. E ele vai fechar o sermão dele. Então eu vou dar um contexto para a gente não ficar perdido. Porque eu tenho certeza que quando eu comecei a ler aqui o capítulo 1, que falou assim, então o sumo sacerdote, eles falam assim, mas de onde saiu esse homem? O contexto desse texto aqui, ele está lá no capítulo 6, que é a apresentação de Estevão. É quando Estevão aparece para a gente. Então eu vou pedir para vocês ir lá rapidinho. Por isso que eu falei que não vai dar tempo de eu ler tudo, porque eu tenho que pegar o 6, depois ir para o 7. E naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas no ministério na mistura diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesas. Por isso, irmãos, escolho dentre vocês 7 homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. Aqui já vai começar a apresentação de Estevão. Por que surgiu essa necessidade de constituir diáconos naquela época? Porque tinha ali as viúvas dos hebreus de fala grega, fala romana aqui que eles falam, né? E os de fala hebraicas. E essas viúvas que falavam romano também, elas estavam sendo negligenciadas. Elas não estavam recebendo a porção delas. Então estava sendo uma contenda ali. Então surgiu a necessidade de chamar esses apóstolos, de levantar esses diáconos. Então os apóstolos, eles pedem para que aquele povo, aquelas pessoas, trouxessem 7 homens cheios do Espírito Santo. E quando desses 7 homens se encontra ali Estevão e um outro também que é muito conhecido pela gente, que é Filipe. São os dois que são super conhecidos. Eu sou apaixonado por Filipe, principalmente na parte do batismo, porque Filipe é um homem que faz coisas também para Deus que eu falo assim, meu Deus. Mas Estevão, ele me chamou a atenção no tempo para cá. Eu comecei a ler Estevão e ele me chamou muita atenção. E como eu falei no começo, a gente não sabe muitas coisas sobre Estevão. E o que a gente sabe, assim, de raso de Estevão, é que ele era um homem de fé. E isso a Bíblia faz questão de falar. É tanto que lá, se a gente for lá em Atos 6, 5, vai dizer, esse parecer agradou a todas as multidões, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procópio, Nicanor e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito e da Antioquia. Então aqui a gente vai ver esses 7 homens. Mas hoje a gente vai pegar Estevão. Estevão, muitas pessoas falam que ele morreu com 15, tem outras pessoas que falam que ele morreu com 17. O que a gente tem de fato é que ele era um jovem, muito jovem, e ele morreu muito cedo. Mas eu queria ter, sério mesmo, gente, assim, sem balela, eu queria ter a coragem para morrer como Estevão morreu. Porque Estevão fez algo assim impressionante. Quando eu chegar nossa, é a parte que eu mais fiquei assim, Deus, é isso que eu preciso, ser igual a Estevão. Sabe, porque a gente vai ver, Estevão, ele é um jovem que de várias maneiras foi usado pelo Espírito Santo. A gente vai ver no versículo 6, no capítulo 6 aqui, falar de Estevão. Vai falar que Estevão, ele era tão cheio do Espírito Santo que aqueles homens não resistiam como o Espírito Santo usava Estevão para falar. Eles não resistiam a isso.
Estevão, ele era usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Estevão, ele não ficou restrito apenas ao que ele foi chamado, ao que ele foi colocado para fazer. Estevão foi chamado para ser diácono. Ele foi levantado ali, consagrado para ser diácono. A gente vai ver no capítulo 6 que ele foi consagrado pelos apóstolos para ser diácono. Mas ele não fica restrito apenas a... E quando a gente vai falar de diácono, a gente vê que diácono tem uma função ampla, né? Mas Estevão, ele foi chamado especificamente para ficar responsável por cuidar da mesa. O que era a mesa? Era a distribuição de alimento para aquelas viúvas. Ele foi chamado para aquilo. Só que Estevão, além de fazer isso com todo o zelo que ele tinha, com todo o amor, ele também prega o Evangelho. E a gente vai ver que Estevão foi marcado por esse pregar o Evangelho. Estevão ficou marcado por isso, pela forma que o Espírito Santo usava ele para pregar o Evangelho. Então a gente vai começar a entrar, sabendo quem é Estevão. Eu quero falar um pouquinho do porquê ele foi interrogado. Porque ele foi levado para ser interrogado. E eu estava lendo isso aqui rapidinho, e eu peguei algumas coisas do que o Gil falou na última pregação dele. Porque se a gente for ver aqui, as mesmas coisas que Estevão passou, a gente já vê um reflexo do que Jesus passou também. Porque Estevão, ele sofreu as mesmas acusações que Jesus sofreu. Ele foi acusado de ir contra a lei e contra o templo. E Jesus também, ele sofreu essas mesmas acusações, de ser julgado por falar mal da lei e do templo, por ir contra o templo. E naquela época, falar disso era falar mal de Deus, era ir contra Deus para aqueles homens. E o Gil falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, é a forma do julgamento deles. O julgamento dele, a pessoa que estava sendo julgada, ela não podia se pronunciar, ela não podia se defender. E a gente vai ver aqui no capítulo 7 a defesa de Estevão. Então a gente vê, o Gil falou no domingo que eles não tinham direito de defesa. As testemunhas falavam e as 3 testemunhas dando um respaldo coerente, aquela pessoa era condenada imediatamente. O Gil também falou uma coisa muito interessante e que me chamou muita atenção, porque tem a ver, e a gente vai ver isso aqui, é que o sumo sacerdote, por causa do Império Romano, eles não tinham mais autoridade para condenar à morte. Apesar disso causar... Era uma lei dos judeus que se alguém falasse contra o templo, contra a lei, era condenado à morte. Mas eles não tinham mais essa autoridade porque os romanos tomaram parte disso. Então era uma lei dos romanos também que eles não poderiam julgar a morte. Para alguém ser condenado à morte, teria que ser levado até o imperador romano, e o imperador romano tanto que Jesus foi assim, né? Ele não pôde ser condenado pela morte pelos próprios fariseus, porque senão eles tinham feito. Mas ele primeiro precisou ir ao imperador para ser condenado. E a gente vai ver Estevão a mesma coisa, só que Estevão não chegou até os romanos. O pessoal ficou assim, pé da vida com ele, e acabou com ele. Então a gente vai ver aqui essa questão, e está lá em Atos 6, 11 ao 15. Vamos ler rapidinho lá. Diz assim, ó. Então eles subornaram homens que lhe disseram: ouvimos lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ele incitava o povo e aos anciões e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao conselho. E apresentaram falsos testemunhos, dizendo: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer: esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. Amém? Essa parte aqui é muito interessante. Porque aqui ele está sendo condenado de uma coisa que Estevão não fez. E se a gente for analisar o último versículo do 15, a gente vai ver uma coisa muito doida. Muito doida. O versículo 15 diz assim: todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos neles,
viram a sua face como a face de um anjo. Recorda quem foi a última uma pessoa que, quando desceu do monte, viram-se a face dele como a de um anjo? Foi Moisés. Então não tinha como esse homem estar sendo contra a lei se o rosto dele brilhou como o rosto de Moisés. Ali é como se Deus falando com ele assim: olha só, não tem como isso que você, era como se Deus estivesse falando assim: ó, presta atenção na situação aqui, porque não tem como. E a mesma acusação. E olha, uma coisa que é muito interessante é que esses homens, eles pegaram uma parte que Jesus realmente falou. Jesus, ele realmente tinha dito que o templo seria destruído e reconstruído. Jesus realmente falou isso. Então Estevão não estava contando nenhuma mentira. Ele estava falando o que ele ouviu de Jesus. Que ele não ouviu Jesus, mas dos relatos que ele ouviu. E isso é muito interessante. E a parte que eu falei de Estevão está exatamente nesse versículo. Estevão da mesma forma que Jesus, que eles pegaram falsas testemunhas para acusar Jesus, eles também pegaram falsas testemunhas para acusar Estevão. E isso já é um começo assim de ver como Estevão era usado pelo Espírito Santo. Isso incomodou muito aquele povo. A pregação de Estevão estremecia aquelas pessoas, deixava elas assim, opa, porque, pensa comigo, Estevão não estava contando mentira. Estevão estava falando a verdade estava na cara deles, e eles não queriam ouvir. E aí a gente vai para o capítulo 7. Vamos começar a entrar nesses textos aqui, vocês vão ver que vocês vão ficar assim, igual eu. Lá no 7, e eu falei da defesa, Estevão no capítulo 7, no versículo 1, ele recebe a oportunidade de se defender. Só que Estevão, como um bom cristão, ele pega essa oportunidade de se defender e faz algo. Ele pega a oportunidade de se defender e começa a acusar aquelas pessoas. Vocês vão ver aqui que Estevão, ele começa devagarzinho. Ele começa a falar da terra, porque aquelas pessoas, os hebreus, eles tinham três T's: a Torá, a terra e o templo. Se você mexesse nesses três T's dos hebreus, eles ficavam pé da vida. Você não podia pronunciar. É tanto que os hebreus, se a gente for lembrar da história da samaritana, daquela conversa da samaritana com Jesus, de onde deveria adorar a Deus, se era no monte ou em Jerusalém, era esse o T. Porque os judeus, eles orgulhavam muito da terra que eles receberam. Aquela terra para eles era um lugar sagrado para eles. Ninguém podia mexer naquilo. Eram as meninas dos olhos dos hebreus. Se alguém falasse alguma coisa contra aquele lugar, dava ruim. E a gente vai ver que vai dar mesmo. E também a Torá. Para eles a lei era irrefutável. E se a gente for analisar, ali Estevão não estava indo contra a lei. A todo momento que a gente for analisar e decorrer o capítulo 7, a gente vai ver Estevão da mesma forma que Jesus. Jesus, ele não estava indo contra a lei, ele não mudou a lei, mas ele mostrou ele estava mostrando para aquelas pessoas que a lei apontava para a vinda dele. Estevão faz a mesma coisa. Estevão fala assim, começa a apontar para ele a lei, mostrando a lei apontando para Jesus. E eles não gostaram. Eles acharam que por causa disso Estevão estava transformando a lei ali, estava querendo mexer na lei e mudar tudo. Mas era o que estava na lei. Estevão estava ali cumprindo a lei. Falando assim, a lei é assim, está escrito assim. E a gente vai ver isso com mais detalhes ao decorrer do capítulo. Eu falei o templo, a gente vai ver no final. O templo foi o estupim. Vai ser o estupim da morte de Estevão. Vai ser assim, o que eles pegaram para acabar com Estevão. Mas quando Estevão vai falar do templo, ele também não fala que o templo é errado. Mas Estevão vai falar de uma coisa que os hebreus estavam fazendo. Eles estavam deixando de adorar a Deus e adorando o templo. Eles estavam deixando de dar créditos a Deus e dando ao templo. O templo para eles viraram um ídolo.
E a gente vai começar a ver isso lá no versículo 7, no finalzinho. Mas então vamos lá. Então Estevão começa a falar de Abraão. Começa a falar da terra. Ele diz assim, ó. Nosso pai Abraão, estando em... Deixa eu pegar meu... Eu esqueço que eu sou cego, né? Vamos lá. Irmãos... Eita, tá no 6. Espera aí. Tá assim, ó. Isso respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Olha aqui no que ele está mexendo. Ele está falando aqui, que ele começou a falar aqui de algo que é verdade. Abraão, ele não viu o se cumprir da promessa de Deus. Deus havia prometido para ele que aquela terra seria dele, mas ele não viu se cumprir. Quando Abraão ele veio, existiam outros povos. A terra era de outros povos. É tanto que a gente vê Jacó tendo que comprar ali um terreno para sepultar os seus parentes. Ele não viu se cumprir. E o que ele está falando é o seguinte: vocês estão com esse tanto cuidado com essa terra e tão preocupado que é só aqui, pegando Deus e transformando ele e aprisionando ele nesse lugar, e não estão olhando para Deus, não estão querendo ver quem é Deus de verdade. E aí ele começa a falar que nem Abraão, que Deus prometeu a ele que ele teria aquela terra, ele viu isso se cumprir. E aí ele continua. No 6, ó, Deus falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Aqui no 6 ele já está pegando e direcionando lá para José. Ele começa a pegar e ele monta. Gente, se vocês pegar Estevão, como ele era inteligente. Se a gente vê aqui que Estevão ele conhecia de cabo a rabo a lei, porque ele vai citar assim com um cuidado e numa cronologia fenomenal. Ele pega lá Abraão, aí ele vai pulando para José. Ele pula de Abraão para José, depois em José ele já encaminha lá para Moisés, e aí ele vai lá para Davi. Ele foi cronológico, certinho assim, e ele feriu. Nossa, ele usou eu escutei um pastor usando um termo que eu falei assim, muito top. Porque Estevão, ele aprendeu com o Antigo Testamento a usar a espada da verdade. Porque ele pega aqui toda a verdade que estava lá dentro da lei e começa a mostrar para eles. E aí a gente vai descobrir o porquê que lá no final fala que esses homens ficaram ranger os dentes de tanta raiva. Vocês vão entender. Então a gente estava no 7, né? Não, nós estávamos no 6. Mas eu os castigarei, a nação em que servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou, e 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou a Jacó, e os 12 patriarcas. Aqui ele vai mexer numa outra pedra. Ele vai mexer num ponto que os hebreus vai estremecer. Porque uma outra coisa que os hebreus guardavam assim, que era o troféu deles, era a circuncisão. Era o troféu deles, porque eles eram santos por causa da circuncisão, eles se orgulhavam disso. E aqui ele vai mexer nesse ponto.
Ele vai pegar, e se vocês forem pegar isso aqui, vocês vão falar assim, meu Deus, como esse homem não... Como ninguém pensou nisso antes? Estevão, ele pega isso, ele fala assim, olha para vocês ver, vocês têm tanto cuidado com essa circuncisão, e isso não está valendo de nada para vocês, que não mudou nada. Ela é uma circuncisão de carne, e aí? E seus coração? Mas isso a gente vai ver mais lá no final. Vocês vão ver o que ele vai fazer aqui. E aí ele vai falar da circuncisão, né? Ele falar aqui dos 12. E é nessa parte que ele já vai passar para José. Olha como ele é cronológico. E os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-o como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Esses mesmos patriarcas que eram circuncidados, que nos seus dizeres eram santos, eles estavam cheios de inveja. Eles eram invejosos, e porque José contou um sonho para eles, eles tiveram inveja, e aí eles foram lá e pegaram José e venderam ele como escravo. O próprio irmão, ele está mexendo aqui na circuncisão. E a gente vai entender, a gente começa a entender aqui a acusação que ele está fazendo, ele está começando a acusação dele contra aquelas pessoas. E a gente vai ver que Estevão ali, no começo, ele estava sendo julgado. Ele era o réu. E aqueles fariseus, eles eram juízes. Mas a gente vai ver que lá para o versículo 40, ele vai trocar de lugar. E aí agora ele vai ser o juiz, e aqueles fariseus vão ser os réus. Mas isso a gente vai ver lá na frente, vocês vão ver que gente, é para soltar de alegria como esse homem é inteligente. Se a gente for 1/10 do que Estevão foi, nossa, já está de um jeito. Então ele aqui está em José já chega em José. E uma coisa também que é muito interessante, na parte de José, que eu ia esquecer de falar, mas é que vocês lembram que eu falei da terra? Que o primeiro ter era a terra, e que ninguém pode mexer em Jerusalém? Então, para eles, Deus só estava em Jerusalém. Deus era restrito a Jerusalém, ao povo de Jerusalém e ao templo que está em Jerusalém. Deus não saía dali. Então, para eles ouvir que Deus estava com alguém no Egito, que era um lugar que para eles tinha um som muito ruim. Você imagina, se ouvir Egito, sabendo que seus antepassados foram escravos no Egito, sofreram no Egito, como que era para eles? Era assim, enfiar uma adaga no coração. Mas Estevão chega para eles e fala assim, olha só o que Estevão fala para ele. Deixa eu só achar aqui. Está aqui, ó. E os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Um outro ponto aqui é que quando eles ouviam essa palavra Faraó, para eles era um monstro, porque era quem manteve aquele povo no cativeiro. E aí vocês vão ver que ele vai... O texto de Moisés é onde ele vai mais se estender. Mas esse texto aqui, ele também pega ele dá umas cutucadas, umas coisas nesse povo, que eles falam, ele dá um chega para lá neles, para começar a mostrar, ele está começando a preparar eles. Ele está assim, eu vou ver até onde eu posso ir com eles. Eu acho que no meu ver, chega um ponto que ele fala assim, você quer saber? Vão dizer a verdade que tem que dizer logo, acabar com isso, já não tem saída mesmo. Eles vão me matar mesmo, vão me enfrentar. Isso mostra para a gente, mas quando a gente começa a ler, a gente vê que Estevão ele não estava cutucando. Ele estava assim, gente, Jesus veio, ele disse a verdade, eu vou ficar me segurando, vou ficar mentindo, vou ficar engalobando esse povo? Eu vou dizer o que tem que dizer logo. E sabe uma coisa que eu estava lembrando, eu até comentei disso no domingo passado, é que a gente, antigamente, hoje a gente não ouve muito esse termo, de falar que a gente é imitador de Cristo. Hoje não se ouve muito, né? Eu mesmo, faz muito tempo que eu não escuto alguém falar assim, nós somos imitadores de Cristo. Mas Estevão, ele foi o imitador de Cristo. Em tudo. No começo da caminhada dele, até o último suspiro. Estevão fez tudo igual a Cristo. Tudo.
Assim, é como se ele tivesse pegado aquilo que a gente precisa fazer. Sabe quando a gente está na primeira série que a professora pega a nossa mão, coloca no papel e começa a desenhar a nossa mão, fazer o contorno? Assim a gente devia fazer. Só que não ao contrário, porque a gente tem o costume de fazer o contrário, né? Pegar a gente e fazer Jesus de uma folha e contornar Jesus com a nossa mão. Fazer de Jesus, nós o molde para Jesus. Mas Estevão faz ao contrário, ele pega Jesus e usa como um molde para a vida dele, para a caminhada dele. E isso a gente vai começar a ver e vai ver o que Estevão faz. Gente, Estevão, ele é assim... Eu entendo agora por que Pedro fica tão triste quando Estevão morre. Eu entendo. Porque, gente, esse homem era um homem que tinha um teor de conhecimento. E ele, se ele não tivesse morrido, ele faria tanta coisa. Sabe, porque ele tinha um potencial tão grande, mas era um plano de Deus, né? Era o cuidado de Deus com Estevão. E a gente vai ver esse cuidado lá no final. Mas vamos voltar aqui, senão eu vou ficar comentando os meus pontos e nós vamos perder. Mas aí ele vai lá em José, né? E ele fala assim, ó. Depois, houve fome em todo o Egito e em toda Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E nossos antepassados não encontravam alimento. E ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Olha o outro ponto que Estevão pega aqui. Estevão fala assim, sabe essa terra, nas minhas palavras, sabe essa terra que vocês gostam tanto, que vocês zelam tanto? Então, teve um tempo que houve fome nessa terra. Teve uma grande fome que cobriu todo mundo. E sabe esses antepassados aí que vocês zelam dele como se fosse o super-herói? Então, eles não acharam comida nessa terra. Essa terra que é tão sagrada para vocês, não tinha comida. E sabe onde eles foram encontrar comida? Lá no Egito. Olha que legal. Lá no Egito. Eles foram encontrar comida só lá no Egito. E sabe de uma coisa muito melhor? Sabe quem estava lá e que foi usado por Deus para que tenha essa comida? Seu irmão, o irmão dele lá, foi José, que estava lá sendo guardado por Deus, sendo mão de Deus lá. Então, o que vocês estão aí protegendo com tanto idolatria com essa terra? Porque se a gente for analisar, e é isso que Estevão está... Esse é o ponto. Esse é o ponto que Estevão está chegando. É que tudo isso que eles tanto guardavam, e a condenação de Estevão, era porque eles estavam pegando aquilo que Deus entregou para ele. Estevão, em momento nenhum, vai dizer que não, que a lei não foi entregue por Deus, e que o templo não foi algo que foi Deus que ordenou a Moisés. Mas o que Estevão está dizendo é que eles transformaram isso em coisas para adorar. E ele vai pegar isso lá em Moisés. Eu estou com tempo. Estou com falta 20 minutos e eu estou nem no começo, no final da pregação. Mas vamos lá, estou em José ainda. Falta só 3. Mas beleza, então a gente viu aqui José. E ele finaliza José assim, ó. Para a gente pular para Moisés. Deixa eu só achar aqui para mim já correr lá para lá. E aqui, ó, no 17 diz assim: e ao aproximar o tempo em que Deus cumpria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número dos seus povos no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. E ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo, e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses, ele foi criado em sua casa, na casa dos seus pais. Isso aqui é muito legal. Deixa eu só pegar aqui na minha Bíblia, que tem na Bíblia de papel, que tem uma versão fala uma coisa bem legal, e que eu marquei. Deixa eu ver, está no 17, né?
Naquele tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado por 3 meses na casa de seus pais. Esse muito formoso aqui, quando a gente olha, bate o olho assim, acha que ele era muito bonito, né? Mas você imagina, todo menino quando nasce é bonito, não tem uma criança feia. Mas sabe o que ele está dizendo aqui? Tem uma versão que fala que a mãe dele achou ele muito formoso, que está lá em Hebreus. Mas é que ele tinha algo nele. Ele viu algo nele. Viu algo que Moisés representava alguma coisa. Não era a beleza de Moisés, mas era algo que estava na vida de Moisés. E que a gente vai ver se cumprindo. Eu até vi um negócio muito interessante aqui, que eu nem tinha me atinado. Mas quando Moisés, já até pulando lá para a parte que eu quero falar. Quando Moisés, ele cresce, lá ele recebe conhecimento, ele aprende várias coisas. E uma coisa muito interessante, e que ele vai usar aqui, é uma coisa que ele vai usar e que o pessoal vai ficar a pé da vida com ele depois, é que só Moisés, ele aprendeu a escrever, porque os hebreus não sabiam escrever, porque eles eram escravos. Moisés, ele só sabia escrever porque ele aprendeu no Egito, no palácio. Moisés, ele só era aquele cara que usava aquelas palavras bonitas porque ele aprendeu no palácio, lá no Egito. Então, por que esse povo estava prendendo tanto se prendendo tanto à cidade e usando ela como um lugar? O ponto que ele estava pegando aí não é que Jerusalém não era a cidade santa, mas é porque eles estavam colocando como se Deus só estivesse em Jerusalém. E aqui ele está mostrando que eles estavam errados. Que Deus, ele não estava só em Jerusalém, mas que Deus, como diz a Bíblia, que Deus é espírito. E quando a gente fala de espírito, não quer dizer que ele é uma coisa que fica pairando, mas é porque espírito, ele não tem limites. Ele não está restrito apenas aqui dentro, mas ele expande todo mundo. E é isso que ele estava querendo mostrar. Que eles não podiam prender Deus apenas em Jerusalém. Que eles não podiam prender Deus apenas no templo. Mas que Deus, ele ia abranger tudo. E aí depois ele vai pegar isso, ele vai enfatizar isso mais lá no finalzinho. A gente está chegando lá. Quando Moisés, ele cresce, quando ele tem 40 anos, ele resolve ir atrás dos irmãos deles. Todo mundo conhece essa história, por isso que eu não vou prolongar. E quando ele chega lá, ele vê aquela briga entre o egípcio e o hebreu, que até acontece a morte, e que logo depois ele achando que os irmãos deles, os hebreus lá, não iam julgar, mas iam entender que ele estava sendo usado por Deus para salvar eles. E tem uma pergunta que me chamou muita atenção, que o hebreu fala com ele assim: quem te constituiu príncipe sobre nós? E quem te constituiu juiz sobre nós? Mas eles só não sabiam da resposta, que a resposta já existia. Porque quem tinha constituído Moisés príncipe sobre eles e salvador deles era Deus. A resposta, ela veio depois, mas ela já existia, porque Deus, ele já tinha colocado isso na vida de Moisés, desde quando ele nasceu. Já era a promessa sobre a vida de Moisés, já era o óbvio que ia acontecer. O único que sobreviveu da idade dele e foi para o palácio, foi salvo pela princesa lá, porque senão, se não fosse a princesa sendo usada por Deus, ele ia morrer. A gente já vê que tinha algo sobre na vida dele. E é isso que ele está mostrando. Ele está falando assim: opa, Deus, ele pegou Moisés e conduziu ele para passar por tudo isso, para usar ele mais à frente, para que tudo que ele fosse fazer, ele tivesse uma base. E essa base ele conseguiu no Egito. Então, ele está falando assim: opa, acorda aí, porque vocês estão presos demais aqui. Vocês acordam, porque está indo, vai passar. E depois a gente vê lá Deus falando com Moisés, logo mais à frente, sobre ele vir salvar o povo. A gente vê a sarça lá, ardente. A gente vê se constituindo tudo isso. E eu estou correndo porque estou sem tempo. Mas logo depois disso, a gente vê, ele vai falar também sobre, ele vai chegar na parte do templo. Ele vai dizer que, eu gravei aqui, eu tenho certeza. Chegou na parte que eu estou com um monte de coisa. Nossa, Deus, misericórdia, eu vou conseguir, Deus. Para esse relógio, converte ele. Então, chegando aqui na parte do templo, que eu grifei para tudo quanto é lado,
Ele diz assim, ó: o qual nossos pais receberam, também o levaram com Jesus. Aqui na King James vai chamar Josué de Jesus. Eu achei muito top isso. Mas eu vou pegar aqui na minha que vai falar Josué mesmo, porque senão eu vou ficar confuso. E tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus, e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para Deus, de Jacó. Mas foi Salomão que construiu a casa. Vou parar aqui porque vai chegar na parte que eu quero falar muito sobre ela. Então aqui a gente vai ver a construção do templo. Você lembra que por que ele estava sendo acusado? De ir contra Moisés. Então, lá no capítulo 6, para nós, no capítulo 6, no versículo 15, fica nítido que ele não estava indo contra Moisés. Já fica para nós, para eles não, que eles não queriam ver. Mas para nós fica nítido. Mas aí ele começa a falar sobre Moisés e começa a falar que... primeiro ele começa com cuidado lá, falando que Moisés era muito belo lá. E ele começa a falar depois ele vai falar da lei, como Moisés recebeu a lei. Ele vai pegar um ponto também que eu queria até pegar e não peguei, que é quando Moisés sobe para o monte e eles fazem um bezerro. Ele vai falar que aquele povo, ele estava no lugar certo, mas o coração dele estava no lugar errado. Porque eles estavam indo para a terra prometida, mas o coração deles retorna para o Egito. Porque quando eles fabricam um bezerro, eles trazem à lembrança aquilo que eles viram lá no Egito, aqueles deuses falsos. E aí ele está falando, por que ele pega isso? Porque ele está tentando mostrar para eles: opa, vocês podem até estar no lugar certo, mas e seu coração está onde aí? Ele vai pegar aquilo que Jesus... o embasamento dele é em tudo que Jesus falou. É tudo que Jesus falou. E aí, pegando e voltando para cá, ele vai falar sobre Davi, da construção do templo. Ele vai falar sobre Salomão e a construção. E algo que me chamou muita atenção é que ele usa uma coisa aqui top. Ele pega uma referência... Deixa eu pegar no meu caderno aqui que eu anotei tudo. Ele pega uma referência que Salomão fala. Ele começa a falar de Salomão, da construção. Lá no 48 ele fala assim, ó: e o Altíssimo, porém, mas Salomão lhe edificou uma casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos, como dizem os profetas. E ele fala assim, ó: o céu é o meu trono, e a terra é o meu escabelo. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu descanso? Não foi as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Essa citação aqui é de Isaías. De Isaías 66, no versículo do 12, do 1 ao 2. Só que, se a gente fosse pegar a fala de Salomão fala uma coisa muito parecida. Está lá em 1 Reis, no 8. Eu vou lá rapidinho, só porque eu quero pegar ela também. Vai dar tempo. Esse relógio vai converter aqui. 1 Reis, eu estou fechando, gente. Nós já estamos chegando na parte que ele chega no momento final. Vai, tablet. Primeira Reis 8, versículo 27. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falastes ao teu servo Davi, meu pai. Mas será... Aqui ele está dando a citação da inauguração do templo. Já só para nós pegar um contexto aqui. Salomão constrói o templo e aqui ele está dando uma palavra na inauguração do templo. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo mais altos céus, não pode
conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo e aos seus pedidos de misericórdia, pedidos de misericórdia. E o Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo fez hoje na tua presença. Esteja os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar ao qual destes que nele poria o teu nome, para que ouça a oração que o teu servo fez. Volte para este lugar. Voltado para este lugar. Então aqui, até mesmo Salomão, na construção do templo, ele entende que Deus, ele não habitava no templo. Ele entende. Só que essas pessoas, elas não entenderam isso, por algum motivo. Acho que elas falam assim, essa parte eu vou pular. Tem uma puladinha que não faz sentido a gente colocar assim, não, porque a gente precisa do tempo, né? Mas até Salomão ele entendeu que Deus ele não estava preso naquele templo, mas era uma representação. E é isso que Estevão está mostrando. Estevão está mostrando assim, acorda, começa a despertar. Vocês estão presos demais nessas coisas que foram dadas por Deus para vocês, estão usando ela de forma errada. Vocês estão, em vez de pegar a terra que Deus te deu e usar ela para propagar o Evangelho e pegar a lei que foi dada por vocês. Ele vai falar isso aqui mais na frente. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ele vai falar bem assim com eles: vocês estão pegando essa lei que foi dada para vocês através de anjos e não estão cumprindo ela. Por que ele fala isso? Porque a lei toda aponta para Jesus. E o que esses caras fizeram? Eles mataram Jesus. Eles falaram assim: acorda, desperta aqui, ó. O que vocês estão fazendo? Vocês não estão falando que eu estou indo contra a lei? Mas quem está indo contra a lei é vocês. Eu, pelo contrário, estou falando o que a lei fala. Vocês não. Vocês estão indo contra a lei. Porque o justo, é assim que ele vai chamar Jesus, o justo, ele já veio. E vocês o condenaram. Vocês o mataram. Mas vocês não vão pegar, deixa eu voltar aqui. Eu vou fechar agora. Então nós estamos aqui falando do templo. Bora lá, 47. Já estamos no 50. Beleza. Aí vai falar na 53 a parte que eu falar, que eu falei. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. E aqui vai pegar a parte que eles vão ficar furiosos. E ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Aí eu pulei muita coisa aqui. Aí ele vai pegar a citação e depois vai passando. Aí Estevão, ele aqui chega no momento que ele, no 51, que é a parte que eu quero pegar. É a parte que Estevão, ele já deu. Aquela conversa já estava indo para caminho nenhum. Ele já tinha percebido ali que não ia para lugar nenhum mais. Que aquele pessoal já estava. Não tinha mais conversa. E ele fala assim: ó. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistindo ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não as obedeceram. E ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele. Então aqui, olha o que Estevão está falando para eles. Que eles eram iguais aos antepassados deles. Que eles estavam perseguindo, da mesma forma que eles perseguiram todos os profetas que anunciaram a vida do justo, de Jesus, eles também fizeram a mesma coisa, e pior do que isso. Eles fizeram coisa pior do que os antepassados deles. Porque eles mataram o próprio justo. Os antepassados eram mataram os profetas. Mas eles mataram o próprio Jesus. Eles não condenou o próprio Jesus.
o próprio Messias. E aí, vocês receberam a lei por intermédio dos anjos. E vocês não ouviram, vocês não creram, não cumprem ela. A lei, ela aponta para Jesus. A lei, toda a lei aponta para Jesus. Por que vocês não obedecem? Por que vocês não cumprem ela? E aí eles ficam furiosos. Primeiro porque ele chama eles aqui de... Essa referência que Estevão usa aqui é a mesma referência que Moisés usa com o povo. Tem uma versão que fala que eles eram incircuncisos de coração. Foi o que eu falei de circuncisão, né? Que ele pega a parte da circuncisão, que é a parte que mais machuca o povo hebreu. Eles chamam eles de circuncisos de coração. Para eles, aquilo ali era a mesma coisa de chamar eles de qualquer. Era algo que acabou com eles ali naquele momento, destruiu eles. Porque vocês são circuncisos de coração. E eles, a circuncisão para eles era algo supremo para eles. Porque era o meio da salvação que eles tinham pela lei. Então, quando ele chama de circuncisos de coração, ele fala assim: o que é isso? O que esse cara está arrumando? E o Senhor vai além. E olha só o que fala o 56, posso fechar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra eles. Olha aqui que doido. Isso aqui é... Eu fiquei assim, mano, que coisa isso aqui. Eu fiquei assim, doido, porque meu seguinte assim, meu Deus, como pode isso aqui? Sabe por quê? Porque Jesus, a gente tem uma referência de Jesus sentado no trono. Essa é a referência que tem de Jesus. Quando ele sobe, ele senta no trono, não é? Só que aqui você vai falar uma coisa, que Jesus estava de pé, à direita de Deus. Ele vê Jesus à direita de Deus de pé. Eu achei muito interessante, tem uma pessoa que ele fala que, eu vi em dois lugares, a mesma coisa, que tem eu esqueci como é que fala, tipologia, que fala que Jesus, ele ficou de pé exatamente para receber aquele Estevão. Era como se Jesus estivesse recebendo ele lá já. Então Estevão naquele momento já percebe, opa, os céus abrem, o Espírito Santo abre o Estevão, ele vê os céus e fala assim, não vai ter jeito mais, então vamos para cima. E ele continua. Estevão, ele não abaixa a cabeça não, isso que me chama a atenção nele. E arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixando seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui o autor, ele já começa a dar a introdução para um outro personagem, que a gente vai ver mais à frente, que é Saulo. Ele já começa a dar aqui um contexto de Saulo. E vai ver e se a gente for analisar essa diferença, né? A gente tem aqui dois jovens, Estevão e Saulo, num período diferente. E o interessante, que eu achei muito legal, é que Estevão, ele tem esse encontro de ver Jesus, porque Estevão veio com Jesus, ali no final da vida dele. E Saulo, ele vai ver no começo da caminhada dele. Então a gente vê esse paralelo, essa diferença entre os dois. Mas olha só o que acontece. Então, caiu de joelhos e bradou: Senhor, não o consideres culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Olha isso aqui. Estevão faz a mesma coisa que Jesus fez na cruz. Jesus, ele fala assim, Jesus faz a declaração para que Deus não nos condenasse por aquele pecado. A gente vai ver Estevão fazendo essa mesma coisa. É o que eu falei. Estevão, ele seguiu os passos de Jesus desde o começo da sua caminhada. E ele termina igual Jesus terminou. E o interessante é que a gente vê uma coisa que me chama muita atenção. É a calma. A paz que Estevão estava com ela ali. Porque você imagina, você não é um momento desse. Você estava lá no meio de uma discussão com aquelas pessoas, de repente aquele pessoal começa a levantar que nem um monstro, que nem um animal selvagem, agarra ele.
Só uma coisa aí que eu achei muito interessante, eu estava percebendo, é que o templo e o lugar onde eles tinham geralmente essa reunião era no meio da cidade. Estevão foi arrastado para fora da cidade. Então começa a pensar aqui na trajetória até chegar lá fora. A euforia dele subiu, já está assim a mil. Mas Estevão ele termina numa paz. Ele vê ali os céus abertos, aí de repente eles começam a apedrejar Estevão, ajoelha, ora, entrega o seu espírito e dorme. Dorme. Sabe uma coisa aqui para nós finalizar? Cabeça, agora é de verdade, não você vai falar. Eu estou sendo muito calor com você. De verdade, acabei. Mas sabe uma coisa, só para a gente fechar alguns aprendizados que Estevão nos mostra, é que precisamos, de verdade, levantar a bandeira do Evangelho. De verdade, sermos verdadeiramente imitadores de Cristo. Não em momentos, mas como Estevão, sabe? Estevão, ele realmente foi um homem segundo o que Jesus predisse para nós. Ele seguiu os passos de Jesus em tudo. Na forma de pregar o Evangelho. Ele foi intenso. Esse é o termo que eu quero usar, intenso. Estevão foi intenso no que ele fez. Ele não fazia por fazer, mas ele entendeu o que era para ser feito. Que o que necessitava ser feito era pregar o Evangelho, era anunciar o Evangelho, mesmo que isso custasse a vida dele. E ele custou. Então, uma coisa que Estevão nos mostra é que pregar o Evangelho traz dor. Porque pessoas vão virar as costas para a gente. Porque pessoas vão falar mal de você porque você prega o Evangelho. Porque pessoas vão querer te apedrejar porque você prega o Evangelho. E quando eu falo de pregar o Evangelho, eu não falo até em cima do púlpito. Mas pregar o Evangelho, todos nós fazemos. Quando falamos de Jesus com um amigo, quando falamos de Jesus com um vizinho, isso é pregar o Evangelho. É falar de Jesus. É anunciar o reino de Deus. Isso é pregar o Evangelho. Estevão ele fez isso. Ele começa a anunciar o Evangelho e isso começa a incomodar. Uma coisa também que Estevão nos mostra é que o Evangelho incomoda. O Evangelho incomoda muito. Estevão nos mostra também uma coisa que a nossa geração não está tendo. Verdade. O Evangelho que é pregado hoje é o Evangelho a pessoas, para pessoas. Como assim para as pessoas? O Evangelho é para pessoas? Sim. Mas é para ser pregado a verdade. Doa quem doer. Hoje a gente prega o Evangelho para pessoas de um jeito. A gente prega o que as pessoas querem ouvir. A gente prega para encher igrejas. Estevão não estava preocupado se aquilo ia encher. Estevão estava preocupado se a mensagem de Jesus ia alcançar pessoas. E alcançou. Porque hoje nós estamos aqui numa noite, numa quarta-feira, usando uma pregação que ele fez. Isso é o Evangelho. Não enche igreja. O Evangelho não enche igreja. Isso é a maior verdade. O Evangelho dói, porque é confronto. Quando se pega o Evangelho, se confronta. E confronta muito. Eu fiquei assim, esses dias estudando e todo dia aprendendo besteira. Porque a gente não faz a metade do que foi nos delegado a fazer. Não falamos a metade do que Cristo pediu que nós falamos. Eu estava vendo vídeo, porque eu estava lendo a Bíblia quando eu tinha tempo para ler, quando eu estava no ônibus, eu estava ouvindo. Eu estava vendo quantas pessoas a gente está vendo no ônibus, a gente vê todos os dias. Eu já gravei o rosto de todo mundo que pegou ônibus comigo. Mas quantas dessas pessoas já falei de Cristo? Será que por vergonha? Será que porque eles vão me achar
doido. Mas Estevão não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado com a mensagem que precisava ser anunciada. Então, será que hoje, se pedissem a nossa vida, nós teríamos a coragem de entregar da mesma forma que Estevão entregou? Será que se começasse a pegar todo mundo aqui dentro e levar lá para fora para apedrejar, porque estamos falando do Evangelho, será que íamos recuar? Porque vai chegar um tempo, não sei se com nós, mas talvez com nossos filhos, que vão falar isso, vão chegar e falar assim: nega Jesus, que vocês vão morrer. Ou então pode chegar para vocês amanhã e falar assim: nega Jesus, porque senão eu vou matar seu filho na sua frente. E a gente vai ter essa coragem? Ou a gente vai negar Jesus, entregar para a nossa vida ao mundo? Porque isso que a gente vai fazer quando a gente renuncia a Jesus é a mesma coisa que ele vai fazer, ele vai renunciar a gente com todo mundo. Porque se a gente vai ter coragem de fazer isso, Estevão nos ensina que precisamos viver de verdade o Evangelho e o mais rápido possível. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. Pai,